Isso. Por exemplo, participar da ceia por uma liturgia. Nós estamos num momento que é litúrgico. Tem gente que chama esse momento de Santa Ceia. A Bíblia não fala que é Santa Ceia. Você tem que se santificar. Não é a ceia que vai tornar você mais santo. Eu tenho que me santificar para participar da ceia. Quando eu faço uma análise de mim mesmo, do meu interior, da minha vida, da minha vivência, do meu convívio familiar, do meu relacionamento conjugal, minha vida com os meus filhos, da minha vida financeira, profissional, das minhas amizades, que eu analiso a mim mesmo, e é uma hora que eu acho muito, Deus é muito justo, Ele não diz assim, que o pai julgue o filho, que o marido julgue a mulher, senão ninguém participava não. Ninguém participava porque a gente tem dificuldade de liberar perdão ainda, não é? Então, e nós somos extremamente, nós temos uma justiça muito mais justa que a justiça de Deus. Nós não temos a capacidade. Já pensou se a gente, porque Jesus diz assim, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Mas o que é isso, ter fome e sede de justiça? Tomara que caia um raio do céu, né? Deus, me vinga, Senhor, me vinga. Não. Aquele que tem fome e sede de justiça, e na hora que vê o juízo vindo, ele tem misericórdia, né? Ele tem misericórdia. Por isso que a Bíblia fala, que Jesus diz assim, que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, né? Pedir a Deus que ore pelos... Deus é tão justo, que se Deus estiver castigando alguém que te machucou, tratando de alguém, né, por sua causa, a Bíblia diz, se você ri, Ele retira a sua mão. A pessoa merece, ela fez você penar, e Deus começou a tratar com ela, por causa de você. E Deus é Pai, Ele toma sua causa. Mas se você rir, tá vendo? Aí Deus tira. Por isso que quando Deus está tratando de alguém que me fez sofrer muito, eu fico sério. Eu não rio, eu não zombo. Falo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque a mão de Deus é pesada. É pesada. Mas também é misericordiosa. Porque a gente tem uma visão de Deus, assim, um Deus muito punitivo. Por exemplo, vocês já viram essa expressão? Ai daquele que cair nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Geralmente pastores ameaçam ovelhas com esses termos. Líderes ameaçam liderados. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Ai daquele que cair nas mãos de um Deus poderoso. Ai de nós enquanto está caindo, que não sabe para onde vai cair. Mas quando cai e cai nas mãos de Deus, aí tem misericórdia. Aí Deus tem misericórdia. Estamos falando sobre Corbã, vamos entender um pouquinho. Malaquias é um livro que não fala só de dízimo, a gente pensa, vamos ver Malaquias, eu quero que alguém ache aí o texto, quando ele fala que Deus fala para os sacerdotes, e ele está falando que não vai aceitar as ofertas dos sacerdotes. Aqui havia uma coisa, o seguinte, fazendo um link com esse texto que lemos, diz aí que os sacerdotes, eles aceitavam as ofertas, abrindo mão de um princípio que era honrar pai e mãe, né? Então, diz aí que é função do sacerdote, ele analisar se a oferta é digna ou não, de Deus aceitar ou não. E as ofertas naquela época eram o quê? Animais. Eles tinham que ter saudáveis, eles não podiam ter defeito, né? E tal. E alguém achou esse texto? Que quando ele diz assim, verso 6, vamos ler, Malaquias, é só voltar Mateus, voltando, é o primeiro livro voltando. Malaquias está na página, último livro do Velho Testamento, 1100, 1110, por aí. Diz assim, o filho honrará o pai, olha aí, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e disseste, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar
pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o a teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus. E ele vai falando, e tem um momento que ele diz assim, eu não sei se vocês têm grifado aí, que ele diz assim, que eu, o Senhor, eu jogarei esterco no vosso rosto. Deus estava tão indignado com os sacerdotes e com as atitudes dos sacerdotes, que ele diz: eu vou jogar esterco de animais no rosto de vocês. Eu vou fazer isso. Alguém encontrou esse versículo? 13. 2:3, diz assim: eis que vós corrompeis a semente e espalhais estercos sobre os vossos rostos, os estercos das vossas festas, e com eles sereis tirados. Então nós vemos aqui, os primeiros capítulos, Deus tratando com os sacerdotes que estavam extremamente corrompidos no que diz respeito a essa questão aqui, qual Jesus cita lá nessa passagem em Marcos. Alguém mais viu alguma coisa interessante? Esse tempo é o tempo de meditação mesmo. Bom, faz um ano esse mês que eu não tenho WhatsApp. Eu mereço uma salva de palmas. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou um animal em extinção, né? Nada contra quem tem e usa muito bem, mas assim, isso foi um marco na minha vida. Entre o momento que eu rompi isso, foi algo muito bom para mim, né? E eu vejo assim a bênção de Deus sobre essa atitude que eu tomei na minha vida, e Deus só tem acrescentado a minha vida. Que Deus te dê graça para você usar bem as redes sociais e ser abençoado também por elas. Amém? Mas vamos lá. Aqui nós vemos esse texto, uma grande preocupação sobre o que é que contaminava a pessoa. O que contamina o homem? O que nos contamina? O que traz contaminação para nós? E havia neles uma preocupação desde o início do capítulo, porque haviam ali saduceus, doutores da lei, fariseus, e essas pessoas eram muito religiosas, e eles tinham hábitos. A gente costuma confundir usos e costumes com doutrinas, não é? Tem gente que chega numa igreja e ele diz assim: essa igreja não tem doutrina. Por quê? Porque aqui as mulheres usam calça, porque aqui as mulheres cortam cabelo, porque aqui as mulheres se maqueiam. Isso não é doutrina, né? Doutrina é santificação, doutrina é enchimento do Espírito Santo, é graça, é amor de Deus, é a bênção, é a salvação, né? Isso aí são usos e costumes. São usos e costumes. E tem igrejas que elas pegam muito mais nessa questão de usos e costumes do que na questão de santidade, por exemplo, né? De vida familiar restaurada, né? De sacerdócio familiar, como nós estudamos semana passada no Homem ao Máximo. Então, assim, eles criam que o que tornava o homem imundo era não lavar as mãos antes de comer. Apesar de que, irmãos, eu queria recomendar: se lave suas mãos, né? Lave suas mãos, é muito bom lavar as mãos. Eu estive já em países árabes, fui visitar o Marcelo, inclusive, em Dubai, né, nos Emirados Árabes. Ele me levou lá com a Cíntia, obrigado, né, por esse presente. Passamos alguns dias lá, mas nós já tínhamos contato com pessoas árabes e tudo. E o árabe, ele, por exemplo, ele não cumprimenta ninguém com a mão esquerda, porque a mão esquerda é só para fazer a limpeza e higiene, né?
Então olha a consciência dele. Ele pegar alguém, tocar neles com a mão esquerda, ou cumprimentar com a mão esquerda, é uma ofensa. É uma ofensa, né? A mão esquerda é para higiene. E como lá não deve ter muito papel, imagina como está aquela mão, não é verdade? Então assim, eles tinham essa mentalidade, e viram de repente os discípulos de Jesus, né, ali está em família. Sabe quando a gente está em família, a gente não liga para algumas coisas, né, e a gente pega e partindo o pão e comendo, e para eles aquilo era impureza. Só que eles estavam colocando de tal forma a condenar os discípulos de Jesus por aquela atitude. E Jesus aqui, ele ensina uma grande verdade, que não são as coisas externas que nos contaminam, que nos tornam pessoas ruins, ou pessoas maus, ou coisas desse tipo. Mas são as coisas que estão dentro de nós, que traz tristeza e destruição. São as coisas que já estão lá dentro. Então, não dá, né, para ser feliz. Nós nunca vamos conseguir ser felizes guardando alguns lixos dentro do nosso coração. E eu queria hoje que você pensasse um pouco sobre isso. Que lixo eu tenho que tirar de mim, que está me impedindo, né? Porque a ceia é um momento que a gente pode dizer religioso, mas tem gente, por exemplo, que ela peca o mês todo. Quando chega na ceia, ela vira santo. Hoje eu vou ser santo, hoje eu não posso beber, hoje eu não vou fumar. No dia anterior ele, né, me perdoa, minha esposa, né? Amanhã eu te pego de novo, mas me perdoa hoje. Amanhã eu te xingo de novo, mas hoje, né, vamos de mãozinha dada, né? Tá entendendo? Então isso aí é religiosidade, né? E a ceia é algo tão sério. Se a gente soubesse, a gente não participava dela por participar. É muito sério. É o único texto no Novo Testamento diz assim: muitos morrem, já dormem e ficam enfermos porque participam sem discernir o corpo, sem ter entendimento do que é, né? Então a gente herdou esses hábitos e chega e eu tenho que, ok, mas tenha consciência do que você está fazendo. Então nós precisamos tirar alguns lixos. Quem que quer ser feliz? Falei, meu irmão, bate nele, no braço dele. Seja feliz. Seja feliz. Amém? Agora olhe nos olhos dele e diz assim: está disposto a deixar alguns lixos? Jogar uns lixos fora? A gente precisa, porque olha, vamos pensar nesse copo aqui. A água é o Espírito Santo, ok? Se tivesse cheio de outra coisa, papel, lixo aqui, eu conseguiria colocar esse mesmo tanto de água? Consigo? Se eu colocar pedra, lixo, poeira, consigo? Não. Então nós temos que tirar o que tem, para que Deus coloque o que é dele, para que Deus preencha com o que é dele, para que Deus encha com o que é dele. Então o primeiro lixo, a voz e a opinião da multidão. Eu falei aqui que tem 1 ano que eu saí da WhatsApp. Como nós estamos vivendo num tempo em que nós vivemos baseados na opinião dos outros. O que fulano postou no Instagram, o que fulano postou no WhatsApp, o que fulano postou no grupo, o que fulano postou, né, no Face. Então nós estamos vivendo uma época baseada na opinião das pessoas. Nós estamos sendo levados assim de forma cega, e naquela multidão haviam escribas, fariseus, curiosos, palpiteiros, zombeteiros, ímpios, simpatizantes, interesseiros, cada um com a sua opinião, cada um tem uma opinião. E é interessante no verso 17, queria que você deixasse o texto aberto. O que diz no verso 17? Depois que deixou a
multidão. Gente, são chaves. Então, enquanto estava com a multidão, Jesus não explica a verdade aos seus discípulos. Deixe a multidão que você vai entender as verdades de Jesus. Deixe essas opiniões que você vai entender as verdades de Jesus. Deixando a multidão, Jesus chama eles à parte e começa a explicar o que eram aquelas coisas, quais eram as verdades que podiam ser aplicadas ali. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, para a multidão, Jesus era um bandido, era pior que Barrabás, mas para nós, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, amém? Ele é o Messias, Ele é Yeshua, certo? Então a multidão, ela diz assim: você tem que curtir a vida, isso é, pecando, você tem que curtir a vida. Jesus diz o quê? Você tem que viver a vida. Existe uma diferença entre curtir a vida e viver a vida. Ele disse que nos daria vida em abundância. Vida em abundância. Então curtir a vida é uma coisa, viver a vida é outra. Nem todo mundo que curte, vive, mas todo mundo que vive, curte. Então, a multidão, ela diz assim: não existe pecado. Jesus diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Então, para que nós sejamos felizes nessa jornada aqui, nós temos que deixar esse lixo. Irmãos, nunca nós fomos tão poluídos como estamos sendo nessa geração. Poluídos, extremamente poluídos, né? Então, o segundo lixo, o vinho velho. Jesus fala aqui também sobre o vinho velho. O que seria um vinho velho? Vocês podem me ajudar? O que é o vinho velho que Jesus estava falando? Ele fala aí do vinho velho? O que é o vinho velho? As teologias obsoletas. O que é algo obsoleto? Ultrapassado, antiquado, que caiu em desuso. Se caiu em desuso e é ultrapassado, porque não era uma teologia pura, entende? Era algo misturado. Por exemplo, Marcelinho é jogador de futebol, profissional. Uma coisa que a gente vê assim, extremamente errada: um jogador de futebol se converteu, aí uma semana ele está pregando. O cara não passou por um processo de acompanhamento, por um discipulado, por um treinamento. Ele se torna um pastor daí um mês. Que teologia essa pessoa tem? Que conceito de Deus essa pessoa tem? Ela é novinha na fé. Ela pode ser bom de futebol. Você entendeu? O empresário se converteu. Esse aqui, por exemplo, converteu. Está caminhando em Deus. Tem que caminhar uma criança na fé. Precisa ser cuidado, apacentado. Sabe? Tem pastores que chegam aqui, pastor Marconi ficou 6 meses, falou assim: não diga que você é pastor para ninguém, quem vai dizer sou eu. Quando eu disse, as pessoas até assustaram. Ele já é pastor e tal, está aqui com a gente. Aí fica na sua, cara. Entende? Ou seja, existe a teologia hoje está uma confusão, é uma teologia de troca, de barganha, é uma teologia onde você tem que dar algo para receber algo de Deus, e na verdade Deus é fiel mesmo sendo nós infiéis. A verdade é essa. Mas se você for fiel, amém, Ele vai ser mais fiel ainda. Se você plantar, você vai colher. E quem mais planta, mais colhe. É um princípio. Agora,
existe uma série de conceitos errados, não é? Então nós precisamos nos livrar desses conceitos religiosos. E também obsoleto significa em desuso. Você lembra quando a pastora Clebiana explicou a palavra, quando você diz assim, esse menino é da pá virada? Eu achei interessante, pá virada. O que é uma pá? Para que serve uma pá? Pegar as coisas. Se ela tiver virada, ela é inútil. Uma pá virada é inútil. Você está dizendo que seu filho é um inútil. Você é um inútil, você é da pá virada. E a gente acha que está elogiando, que ele é ativo, que ele é, né, esse menino é da pá virada. Então diga que logo que ele é cheio do Espírito Santo, é melhor, faça igual eu, esse menino é cheio do Espírito Santo. Ele não controla ainda, deixa o Espírito Santo controlar a vida dele, mas ele é cheio do Espírito Santo. Né? O filho do pastor Marconi é cheio do Espírito Santo. E os próprios pais dizem. Né? A Sâmia chega chorando. O Azaf, que é essa? O Azaf, pastor, o Azaf está cheio do Espírito Santo, né? Mas ele precisa de domínio próprio. E Jesus diz assim no verso 18, o que ele fala? Vocês não podem, vocês também não entendem. Ou seja, nós não podemos entender a mensagem, não vai cair no nosso coração e produzir fruto enquanto nós tivermos esse lixo, né, desses conceitos errados, dessa teologia deturpada. E aqui nós vemos o seguinte, a Bíblia, ela diz que a lei, ela serviu de aio. Você sabe quem é esse personagem, o aio? Alguém pode ajudar? Quem era o aio? Vamos ver em Gálatas 3:24, alguém lê bem forte. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre isso. O que era a lei? A lei, e Jesus estava dizendo, olha, isso aí está ultrapassado, agora é a graça, vocês estão lá em fundamentos que já passaram, que tudo se fez novo, tem algo novo acontecendo, um mover novo. Alguém já leu aquele livro, como nós chama aquele pastor baixinho que tinha voz rouca, contemporâneo do Billy Graham, de Watchman Nee, vocês lembram? Um baixinho, com a voz rouca, um americano? Foi ele que pregou e Rita se converteu lá em Salvador. Como? Murdoch não, Murdoch é grandão. Eu sei que ele escreveu um livro, As 5 Últimas Ondas do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Sabe o que acontece, irmãos? É que vem um mover de Deus, né? Vem um agir de Deus sobre a vida da igreja. Aí a igreja, eu acredito que ela deve administrar o máximo possível aquele mover de Deus. Mas o que é que a igreja pega? Faz logo uma caixa para aquilo ali. E é isso aqui, Deus só vai agir desse jeito aqui. Né? Por exemplo, Jesus curou todas as pessoas do mesmo jeito? Curou todos os cegos do mesmo jeito? Todo cego ele deu uma cuspida. Foi isso que ele fez? Não. Jesus era criativo. O que Jesus estava querendo dizer é que há uma criatividade, a multiforme sabedoria de Deus e agir. E aqui em Gálatas diz o que, pastora Salete? De maneira... fala lá. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Quem tem assim essa tradução? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Esse personagem, o aio, né? Vamos comparar aqui, quem aqui tem filho que que contratou a van escolar? O aio era quem? Ele era um escravo, que ele levava a criança para estudar, para a escola. Quando chegava na escola, ele entregava a criança para o mestre, e acabou a função dele. O que Jesus estava dizendo? A lei foi um escravo que trouxe vocês até mim, eu sou o mestre, e depois que eu cheguei, a lei acaba, agora é comigo. Jesus estava dizendo, ei, vocês continuam querendo ser conduzidos, e eu sou o mestre, eu sou o mestre.
Então Jesus está dizendo, vocês estão ultrapassados. Eu cheguei, eu já estou aqui. A graça chegou, irmão. A bênção do Senhor chegou, né? E a gente fica ainda querendo ficar preso a essas coisas. Então a função do aio se cumpriu com a vinda de Jesus. Não vivemos mais por lei, mas pela graça. Jogue fora essas doutrinas de homens, né? Por exemplo, quer ver uma coisa? Que eu acho que eu não chego, se eu chegar na sua casa, se tiver uma comida diferente, eu não fico perguntando, o que você fez? Igual Gabi. Gabi chega lá em casa, tudo que tem na mesa, ela pergunta assim, que é isso, apóstolo? Fala, Gabi, come logo, Gabi. Que é isso, apóstolo? Que é isso, apóstolo? Tudo, irmãos, até pão de sal. Que é isso, apóstolo? Come, Gabi. Né? Que é isso, apóstolo? A Bíblia diz assim, colocou sobre a mesa, coma. Não pergunte de onde vem, para que a tua consciência não te acuse. Um dia eu fiz algo lá em casa. As mulheres passaram um dia lá em casa e era um dia que elas passaram lá e era um spa lá em casa. Aí usaram a piscina, tal, trancou a porta, eu fiquei do lado de dentro. Elas ficaram livres lá, tem banheiro, tem piscina, tem tudo lá e ficaram por lá. Passaram o dia lá. E eu fui fazer a comida. Fiz a comida, fiz o almoço, à tarde fui fazer uma iguaria. Eu disse que eu ia fazer uma iguaria para elas, que elas iam ficar mais bonitas, né? Que elas não iam precisar de usar botox mais, de aplicação de botox, que ia ficar, né? Que ia enrijecer as carnes, né? E tudo. E elas ficaram assim, poxa, falei, o negócio é de Deus. Irmãos, eu fiz um guisado, fiz uma coisa assim, e elas comeram, e nossa, que gostoso, que delícia, tudo bem. Aí chegou uma, aí vem perguntar, estava uma delícia, irmão. Ele perguntou, pastor, o que o senhor fez? Eu falei, pé de galinha. Que isso? Não! Eu falei, comprei 5 quilos de pé de galinha, cozinhei até derreter, removi todos os ossos, ficou só a cartilagem, estava gostoso? Bem temperado, com coentro, com temperos. Gente, elas não estavam precisando, era de cartilagem, né, de coisa? Rita não vive falando isso? Você está entendendo? Então assim, Jesus estava dizendo assim, olha, deixem as doutrinas de homens, sobre questões de roupa, alimento, data, luas. Fala, eu sou o mestre, eu cheguei. A lei foi aio. Então quer servir a Cristo e a lei é deitar vinho novo sobre odre velho. Vai o que acontecer? Vai se partir, vai se romper, não vai aguentar, não vai suportar. Na teologia antiga, os homens precisavam lavar as mãos para poder cultuar a Deus. Na nova aliança, o que importa é limpar o coração com o sangue do Cordeiro. Amém? Pode lavar as mãos? Lave. Mas o que lhe purifica não é lavar as mãos. O que lhe purifica é lavar o coração no sangue do Cordeiro. Estou tão feliz de ver a senhora de novo. Terceira vez que a senhora vem. Ela entrou aqui por acaso. Quarta já, porque eu não estava, não, né? Ela entrou por acaso, viu as mesas, já ia saindo. Falei, fica. Ela, não, é a festa. Eu falei, não, é aqui mesmo, é a festa. O terceiro lixo são os pecados, né? Os pecados escondidos no coração. Quantos lixos a gente precisa hoje jogar fora, né? Sabe por que uma pessoa fala besteira? Mata, rouba, mente, inveja, destrói. Sabe por quê? Porque essas coisas já estão dentro do coração dela. Já estão dentro do coração dela. Então basta o momento certo, a situação adequada, para que toda essa sujeira venha à tona. E Tiago 1, 13 e 14 diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós nunca vamos conseguir ser felizes guardando esses lixos
no coração. Então, vamos nos livrar da opinião da multidão. Vamos nos livrar das doutrinas obsoletas, ultrapassadas, dos pecados ocultos do nosso coração. E nós vamos experimentar o grande e poderoso mover de Deus na nossa vida. Amém? Deixa a religiosidade, né? Tem um ditado que uma palavra que o louvor sempre cita. Eles citam todo curado se expressa. Na Bíblia você vai ver toda pessoa que Jesus curou. Ela saiu correndo, gritando, ela entrou no templo, ela se expressava. Só um doente, ela não consegue se expressar. Não estou falando de você ser, né, algo que você não é, mas de alguma forma se expressar. Amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé, nós vamos já participar da ceia, sabe?